Olá a todos, boa tarde, bom sábado, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Por aqui hoje, mais uma vez, né? Estou por aqui como eu tinha falado, né? Vamos compartilhar hoje um pouco da palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. E como de costume, né? Que o Espírito Santo possa tomar conta, possa tomar o controle desse tempo, amém? Em nome de Jesus, possa tomar controle da minha vida, da minha boca, pensamentos, em nome de Jesus, e que Ele, sobretudo, amém, possa fluir com a sua palavra e com o seu poder, e que Ele possa chegar, né? Que Ele possa chegar mesmo em nossos corações, amém, que Ele possa suprir as nossas necessidades, né? Que Ele possa falar, que Ele possa de alguma forma confrontar, que Ele possa edificar, como de costume, né? Tudo aquilo que vem de Deus, toda palavra que vem de Deus, mesmo que seja uma palavra de confronto, é para edificar, não é para destruir, amém? E se for para destruir, né? A palavra de Deus vem para destruir todo argumento diabólico, todo argumento humano, todo argumento que se levanta contra o conhecimento dele. É isso que faz a palavra de Deus, é isso que faz o Espírito Santo com a palavra de Deus, com a espada de Deus, que é a palavra de Deus, amém? Então, se realmente a palavra de Deus é para destruir, mas para nós, amém, é para edificar. Mesmo que a palavra seja de confronto, mesmo que seja uma palavra de juízo, é para edificar, ou seja, é para fortalecer a nossa fé, para nos fazer crescer para cima em Cristo Jesus, amém? E se para destruir, repito de novo, é para destruir toda obra, todo argumento que se levanta, né? O que se opõe ao conhecimento de Deus, à palavra de Deus, que se opõe ao nome de Jesus, que se opõe, amém, aos fundamentos espirituais, aos pilares espirituais, né, que Deus coloca e que tem colocado em nossa vida para nossa fé, para nosso crescimento e para o crescimento da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez por aqui, seu irmão, seu amigo, seu servo, colega, né, em nome de Jesus. Se você quiser me ver desse jeito, também seu inimigo, mas não porque eu quero, né? Mas porque muitas vezes as pessoas se opõem, né? E não concordam com aquilo que Deus fala através de mim, através de certas pessoas, né? Porque as pessoas hoje em dia, os cristãos, os crentes, entre aspas, muitas vezes querem que as pessoas falem, preguem, ensinem aquilo que eles querem, aquilo que eles acreditam para eles mesmos, né? Não entendendo que Deus, quando ele fala de forma coletiva e de forma singular e fala de forma geral para a igreja, porque Deus, melhor do que eu, melhor do que nós, está olhando, está vendo, está enxergando aquilo que você e aquilo que eu muitas vezes não estamos vendo, não estamos enxergando. E é por isso que Deus muitas vezes envia palavras, né, que muitas vezes para nós nos confronta, né? É como que nos ofende, né? Como que ofende a nossa fé, como que machuca aquilo que estamos crendo, acreditando, mas muitas vezes é Deus que está vendo algo que Ele mesmo quer destruir, que Ele mesmo quer derrubar pela Sua palavra, né? Então Deus vem realmente para destruir todo argumento. E muitas vezes os argumentos que nós temos são argumentos que foram colocados por homens, né? Por ideologias, por doutrinas de homens, né? Até por teologias baseadas em uma denominação e assim, né? Então assim, Deus, como eu falo assim, Deus, ele não é religioso, Deus não pertence a nenhuma denominação. Amém? Deus é Deus e Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é o Senhor de tudo. Amém? Entendendo, amém, que nós, os seres humanos, fomos que criamos, né? Que criamos esse assunto de denominação, né? Separando muitas vezes a igreja, dividindo, né? E nos tornando muitas vezes divisíveis em relação aos outros irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque não compartem as nossas ideologias ou a nossa visão, né? E aí o homem, infelizmente, né, instrumento do sistema, né? Quando o homem
não se deixa guiar pelo Espírito Santo, não busca conselho do Espírito Santo de Deus, o homem vai começar a criar outras coisas, como sempre aconteceu, né, desde o princípio, né? Mas então por isso que Deus sempre envia os seus servos, os filhos de Deus, os profetas, sejam apóstolos, sejam missionários, sejam pastores, evangelistas, mas homens guiados pelo Espírito Santo para confrontar os argumentos, para destruir os argumentos, amém? Para ofender um fundamento argumentativo de uma certa denominação ou de uma certa crença, né? Que um homem tem ensinado ou muitas vezes mal ensinado para a igreja. Amém? Então, realmente, a palavra de Deus é justa e é poderosa, né, para redarguir, para ministrar, para edificar, para destruir, para, amém, para plantar e para fazer produzir mais os frutos, né, o fruto, né, de Deus em nossas vidas. Amém? Então, boa tarde, hoje estou com frio, né? Está chovendo desde madrugada, está chovendo aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Glória a Deus por isso, um clima maravilhoso, um clima gostoso, né? Mas, glória a Deus, nós temos que compartilhar a palavra de Deus, né? É o tempo que Deus me dá, é o tempo que eu tenho livre para me fazer a vontade de Deus por este meio, por este canal. Então, em nome de Jesus, né? Se você quiser ficar aí comigo, escutando, né? Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém. Como dissemos as assembleianos, né? A paz do Senhor, que não dá paz do Senhor porque não tem paz, somente tem a paz do Senhor na sua vida é quem dá a paz. Ou seja, quem dá a paz do Senhor é porque tem a paz. Então, glória a Deus, a paz do Senhor para todos. De alguma forma eu tenho paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento, que muitas vezes nem eu mesmo entendo a paz de Deus na minha vida. Amém? Então eu queria ler algumas coisas aqui, né? Em primeira carta do apóstolo Paulo, continuo no livro de Coríntios, tá certo? Em nome de Jesus. E a palavra de Deus, a palavra apostólica, porque é uma palavra do apóstolo Paulo, né, para a igreja de Coríntios, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, né, julgai o que digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Vede, vede a Israel segundo a carne, né? Não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar. O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus, né? E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Não podeis beber, né, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Né? Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Presta atenção. Ninguém busque o proveito próprio. Mas cada homem a riqueza do outro, né? Comei de tudo o que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Amém? Vamos deixar até ali, em nome de Jesus. É um conteúdo um pouco tanto pesado, né? Um conteúdo tanto confrontativo para hoje, nossos dias, né? Eu acredito que para os tempos do apóstolo Paulo também essa palavra, essa mensagem, né? Esse esboço, essa pregação de Paulo foi um tanto confrontativa para a igreja de Corinto, por tudo que ele estava vendo, por tudo que ele estava sabendo. Né? Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Então, por aquilo que ele estava sabendo, né? Então, assim, ele mandou essa carta como uma palavra de Deus para edificar, para confrontar, né? Para afrontar a idolatria no meio
do povo, no meio da igreja evangélica de Coríntios, tá certo? Então, assim, é uma palavra para a igreja, é uma palavra 100% para hoje, para os nossos dias. Não é uma palavra para o inconverso, não é uma palavra para o mundano, não é uma palavra para o gentio, é uma palavra para nós. Já nós somos gentios, né? Somos a igreja gentílica, glória a Deus. Então é uma palavra de Deus para nós, para o povo que se chama pelo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, assim, no versículo anterior a esse versículo 14 da primeira carta dos Coríntios, capítulo 10, diz assim: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Amém? Então, assim, o povo de Deus, né, nossos irmãos da igreja de Coríntios, aqui na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 10, né, estava passando por um processo de tentação, né, estava sendo seduzido pela idolatria no meio, né, deles. E hoje em dia, irmãos, não é diferente. Hoje em dia, vemos uma espécie de idolatria hoje, né, muito comum hoje em dia, né? Quizás você vai dizer para mim, você vai pensar e analisar, mas nós não idolatramos, nós não temos imagem nas nossas igrejas, irmãos. Mas eu vou te falar hoje sinceramente, sabe? Eu tenho 29, vou fazer 29, ou vou fazer 30 anos no Evangelho, né? Para a glória do Senhor Jesus. 30 anos que não são 5 anos, não é um ano de crente, né? Não são 2 anos da igreja. São quase 30 anos, irmãos. Quase 30 anos caminhando em Cristo entre lutas e batalhas, quedas e levantar em nome de Jesus, né? Continuando em frente, né? Sendo tratado, sendo processado, passando por vales, desertos, né? Muitas vezes andando sozinho, andando em companhia, né? Muitas vezes sendo abandonado, muitas vezes sendo resgatado também. Mas sempre, irmão, com Cristo, sempre o Senhor Jesus da minha mão, sempre desfrutando e usufruindo diretamente e indiretamente da fidelidade, da misericórdia, da graça do Senhor, da compaixão e do amor de Deus Pai, do meu paizinho amado de Deus, amém? Então, nesses quase 30 anos, irmãos, eu tenho visto muita coisa, né? E olha que nos meus inícios em Cristo Jesus, 30 anos atrás, irmãos, ainda eu já estava vendo coisas erradas dentro das igrejas, dentro do povo de Deus. Quanto mais hoje, aleluia, ano 2024, quanto mais hoje que estou em outro país que me pensava 30 anos atrás estar aqui no Brasil como profeta enviado para as nações, missionário do Senhor Jesus, né? Então, irmãos, continuo vendo coisas e parece que a tendência é ser cada vez mais degradante, né? E cada vez mais ser degradante, ser degradativa a condição da igreja, né? E ainda nós, muitas vezes, arrogantemente, chamamos a igreja dos tempos do apóstolo Paulo, de Atos, a igreja primitiva. Irmãos, primitivo é aquilo que ainda não evoluiu. Mas, irmão, nós ainda não estamos no nível primitivo deles, sabe? Eu queria estar no nível da igreja dos tempos do apóstolo Paulo, do tempo da igreja de Atos, capítulo 2, e capítulo 4, capítulo 10. Nós ainda não chegamos lá, irmãos. Infelizmente, mas nós parecemos mais a igreja de Gálatas, sabe? Uma igreja que começou no Espírito, uma igreja que começou desfrutando dos poderes do Senhor, usufruindo dos ministérios do Espírito Santo, usufruindo da unção, usufruindo da graça, usufruindo da revelação, usufruindo de visão, usufruindo, aleluia, do ministério do Senhor em nossas vidas. E hoje em dia, irmãos, hoje em dia, muitos, não vou falar a maioria, mas muitos estão
degradados. É uma condição espiritual degradante. Só que muitos não demonstram, só que muitos estão camuflados, só que muitos estão, né, escondidos, só que muitos estão ali, né, vamos dizer assim, trapaceando. Só que, irmão, trapaceando a nós, trapaceando aos seres humanos, a igreja humana. Mas trapaceando a Deus, nunca, jamais. Deus está vendo o teu coração. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, Deus está olhando para aquilo que você faz no íntimo, no oculto e no escondido. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então a condição minha, a condição sua, Deus sabe, né? E Deus sabe que nós e quem são aqueles que têm um coração que está buscando sempre mudar e se arrepender, se humilhar diante de Deus para agradar a Deus. E Deus sabe aqueles que estão somente aí dopados, adormecidos, né? Dopados e adormecidos, anestesiados pelo pecado, anestesiados pela condição pecaminosa, anestesiados pelo sistema, anestesiados pela tentação à idolatria. E uma das idolatrias fortemente, hoje em dia, irmãos, uma das idolatrias mais pesadas e mais visíveis hoje, você pode concordar comigo ou você pode até não concordar comigo, mas mesmo assim é verdade e é um fato verídico diante dos nossos olhos, de norte a sul, de leste a oeste, aqui no Brasil e em muitas partes do mundo. Uma das idolatrias muito forte aqui hoje em dia na igreja hoje é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, que tem gerado corrupção, tem corrompido homens, tem corrompido mulheres, tem corrompido ministros, tem corrompido os ministérios, tem corrompido igreja, tem corrompido nações. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Esse amor ao dinheiro tem corroído o coração de muita gente, tem corroído a nossa fé, tem corroído a espiritualidade, tem corroído a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo, tem corroído e destruído a intimidade e comunhão do irmão para outro irmão, do seu próximo para com o seu próximo. O amor ao dinheiro, uma das idolatrias mais fortes, mais visíveis. E a igreja está anestesiada. A igreja está anestesiada, né? E muitas vezes a igreja está anestesiada porque está querendo voluntariamente estar nessa condição, né? Só que Deus disse assim: não vos tem sobrevindo a tentação que não seja comum aos homens. Deus já sabia que essa tentação é comum aos homens. Só que o homem, aquele que tem o Espírito Santo, e como disse o apóstolo Paulo, se é que de fato o Espírito Santo está dentro de vós, né? Mas a palavra imperativa do Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo, a palavra imperativa através do Espírito Santo, a palavra apostólica, amém, para mim, para você, portanto, meus amados, olha como diz o apóstolo Paulo, meus amados, fugi da idolatria, fugi da idolatria, fuja do amor, da idolatria ao dinheiro. Não venha, irmão, com essas histórias de desculpas para mim ou para o seu lado, ou para a igreja, né? Que o dinheiro é para isso, irmão. Deus conhece o coração da pessoa, mesmo que você não queira reconhecer. Deus conhece o coração da pessoa, Deus conhece o amor que há no coração de muita gente, o amor ao dinheiro, né? Que vai influenciar a muitos líderes a ministrarem, a pregarem, a ensinarem palavras de doutrina baseada, né, nas finanças, pregando um falso reino de Deus, todo por amor ao dinheiro. Só que Jesus falou uma vez para um imperador, para um homem romano de autoridade, que o seu reino não era dessa terra, porque se o reino dele fosse dessa terra, ele já enviaria o seu servo para que destruíssem tudo. Mas o seu reino não era dessa terra. O nosso reino, que é o mesmo reino que é o reino de Jesus, não é dessa terra, irmãos. Não é dessa terra a igreja, né? Aí as pessoas usam palavras como Deus não me chamou para ser
para não ser cauda, sino para ser cabeça. Amém, eu creio. Mas desde o ponto de vista de Deus, porque você está analisando essa palavra com a sua mente humana infinita. Nem sempre nós vamos estar na frente, sabe? Nem sempre você vai estar em um lugar de autoridade. Nem sempre. Porque se for assim, os 12 apóstolos, eles estariam em lugares de governo. Jesus teria mandado para governar, serem governadores, serem prefeitos, serem reis. Mas nenhum deles buscou, nenhum deles foi enviado para isso. Nenhum deles, irmãos. Aliás, quem estava em uma posição de autoridade, politicamente falando, como o governo, como Mateus, né? Que trabalhava para o império, cobrador de impostos, ele teve que deixar tudo por seguir a Jesus. É totalmente contrário, irmão. O reino de Deus é totalmente contrário ao falso reino que hoje está ensinando. O reino de Jesus, o reino de Deus é totalmente contrário ao sistema de hoje. Só que hoje a igreja tem investido os valores e tem querido meter a igreja, né, influenciado a igreja, eles mesmos sendo influenciados, levando a igreja para um falso reino, ensinando um falso reino terreno. Sabe? Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, é isso que diz a terra. Outros que dizem que nós vamos governar aqui na terra. Irmãos, sim, nós vamos governar em uma terra, mas a Bíblia diz que essa terra vai passar, o primeiro céu vai passar, e que do céu virá, aleluia, um novo céu, uma nova terra, e ali nós vamos governar junto com Cristo. Um novo céu, nova terra, que não é este, que é totalmente diferente, totalmente contrário a este sistema, a essa terra, a este céu que nós estamos hoje vivendo e vendo. Então, meus irmãos, fuja da idolatria, né? Fuja da idolatria. Eu não tenho aqui nenhum esboço aqui escrito num caderno. Eu tenho aqui a palavra de Deus, aqui é a minha Bíblia diante de mim aqui nessa mesa, né? Mas é a primeira coisa que Deus hoje está reclamando, gritando, e você não escuta, você não ouve, porque você está dopado, você está anestesiado por causa do amor excessivo ao dinheiro. O dinheiro, irmãos, é uma bênção. O dinheiro é bênção. O dinheiro não é maldição. Maldição é, e pecado é o amor ao dinheiro. É isso que diz a palavra de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro é que tem corrompido o coração de muita gente. O amor ao dinheiro tem levado a muita gente a se corromper, a adulterar, a fornicar dentro e fora da igreja. O amor ao dinheiro tem levado a muita gente evangélica a se prostituir, homens e mulheres, dentro e fora da igreja. Mas Deus ainda manda, fuja da idolatria. Fuja desse amor que não é de Deus. Fuja em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: eu falo para homens sábios, julgai o que digo, né? Não é a comunhão, escuta. Eu falo a homens sábios, julgai o que digo, né? O cálice de bênçãos que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, né? O pão que nós participamos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, por que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo? Porque todos somos participantes de um só pão. Então, irmãos, nós temos um Senhor, um Deus Todo-Poderoso, um Cristo Jesus. Somos participantes de um pão do corpo de Cristo. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos participantes de um só Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, porque nós temos chutado mesmo, desvalorizado o sangue e o corpo de Jesus. Temos desvalorizado o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por quê? O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala uma coisa que para mim é o versículo lema, o versículo central desta palavra de hoje, em nome de Jesus. Diz assim no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, irmãos.
Você não pode ser cristão e ser mundano ao mesmo tempo. Você não pode ensinar a palavra de Deus e ensinar uma palavra que não provém de Deus. Você não pode, irmão. É totalmente imisturável, não se mistura. É como você querer misturar água com azeite, água com óleo. Não pode, irmão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios ao mesmo tempo. É a mesma coisa de você querer viver o Evangelho da graça. É como você querer viver o Novo Testamento e querer viver também o Antigo Testamento ao mesmo tempo. Não pode, porque o Antigo Testamento, segundo a palavra de Deus, foi abolido pelo sangue do Cordeiro, por um pacto, por uma aliança maior e paz perfeita que é Jesus. Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que o Antigo Testamento era sombra. Você não pode viver na sombra e ao mesmo tempo viver na luz. Ou você é da luz ou você é das sombras, irmãos. Tá certo? Ou você é da luz ou você é das sombras. Jesus falou que nós não somos da sombra, né? Desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, irmão, tudo aquilo era sombra daquele que havia de vir. Era sombra daquilo que era Jesus. Era só uma sombra que profeticamente falava e anunciava que vinha aquele que era perfeito, que veio e que veio para cumprir tudo aquilo que a sombra ordenava. E ele cumpriu, porque nenhum homem cumpriu aquela lei. E Jesus cumpriu perfeitamente, aleluia, glória a Deus, por nós. E nele, através do seu sangue, através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, ele estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança perfeita, e por esse sangue ele se pôde entrar no lugar santíssimo lá no céu, aleluia, e rasgou a religiosidade que havia com a lei antiga. E agora nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Então hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus. Hoje nós podemos desfrutar livremente, sem religiosidade, sem limitações. Podemos desfrutar do Espírito do próprio Deus, do mesmo Espírito que está em Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar. Então, irmão, você não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser idólatra. Você não pode dizer que é um cristão que ama o Senhor, aleluia, que ama Jesus, e ao mesmo tempo ter um maior amor ao dinheiro e às coisas materiais. Não pode, irmãos, é anticristão, é antibíblico. É antibíblico, irmãos. E o pior de tudo é que vocês, irmãos, estão ensinando uma palavra no nome de Jesus. E o pior de tudo é que vocês estão ensinando tudo isso no nome de Jesus, no nome como se fosse algo realmente de Deus, manipulando, enganando, consciente e inconscientemente, até mesmo vocês estão sendo enganados. Porque, biblicamente falando, irmãos, você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode ensinar uma palavra que vem de Deus, uma palavra que vem de demônios. Você não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É muito forte isso, irmão. É muito forte. Ou você participa da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios. Ou você aceita o que vem de Deus, que é para a tua edificação, para a tua cura, para a tua libertação, ou você aceita o que está na mesa de Satanás, na mesa dos demônios, que é toda mentira, todo engano, todo falso evangelho, religiosidade, idolatria, todo falso reino, toda camuflagem, todo engano, toda prostituição, todo adultério, toda manipulação, todo controle, toda falta de perdão, tudo isso está na mesa dos demônios. Todo engano em usando o nome de Jesus ainda. Meu Deus, irmãos, essa palavra para mim é muito forte, para mim é uma palavra rema do Espírito Santo. E o pior, irmão, que as pessoas que usam de tudo isso, que usufruem, que usam inconscientemente, a maioria são os líderes, os principais, os príncipes do povo. Porque tem autoridade, sabe? Porque tem autoridade.
porque estão em um lugar, porque estão em uma posição de autoridade, porque estão em uma cadeira de autoridade. E por isso, irmãos, é que eles usam daquilo que está na mente dos demônios para manipular a igreja, para enganar a igreja, para dominar a igreja, sabe? Para enganar os simples, dizendo que Deus me disse, dizendo que é no nome do Senhor, dizendo que é para o Senhor, quando Deus não pediu nada, quando Deus não mandou nada, quando Deus não está falando nada. Mas existe uma palavra de maldição através do próprio Jesus para essas pessoas, para esses fariseus, para esses religiosos. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vocês, fariseus e escribas hipócritas, né? Que fazem tropeçar aos meus pequenininhos. E quando ganham um prosélito do fim do mundo, vocês o transformam, vocês o convertem em um merecedor do inferno, pior do que vocês mesmos. E isso é muito forte, irmão. E eu falo que é uma palavra de maldição, porque, irmão, a palavra ai, no antigo hebraico, no antigo hebreu, não existe essa palavra ai. Mas no lugar da palavra ai, existe uma palavra de maldição. É como que Jesus disse, malditos sois vocês, escribas e fariseus hipócritas. Irmãos, é muito forte essas palavras, irmão. Essa palavra de hoje é muito forte. Aí vocês que são religiosos, né, que se ferem com qualquer coisa, com a palavra de Deus, que não suportam essa doutrina, vão falar para mim, você está matando, machucando a noiva do Cordeiro, você está ofendendo, irmão, não estou ofendendo a ninguém. Estou falando a palavra de Deus, né? Às vezes eu fico imaginando o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel, a profeta Micaías, nesses tempos que são os piores tempos da humanidade, pregando a palavra de Jesus, anunciando, pregando as revelações do Senhor. Eles do mesmo jeito vão ser condenados, apedrejados, condenados, bloqueados nas suas redes sociais. As portas se fechariam das igrejas porque não vão suportar a palavra do Senhor, a palavra que vem, aleluia, do Senhor para a igreja, para confrontar, para te afrontar, para ofender, para debater contra a tua fé, para testar a tua fé. Então, irmãos, não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode ser instrumento de Deus e ao mesmo tempo ser instrumento do diabo. Você não pode ser instrumento do Espírito Santo e ao mesmo tempo vai ser instrumento dos demônios. Não pode, irmão, eu não posso. Mas o homem é tão tremendo que o homem desafia o próprio Deus, o homem desafia a palavra de Deus, o homem desafia o Espírito de Deus, o homem desafia o próprio céu do Senhor. O homem se acha o homem, irmão, é tremendo. Sabe, a Bíblia diz que os demônios que são mais poderosos do que nós, seres humanos, em força e em poder, os demônios, eles creem na palavra de Deus, eles creem em Deus e eles fogem. É isso que diz a palavra de Deus. Porém, os seres humanos, nós, irmãos, somos seres tremendamente rebeldes. Porque eles querem ser filhos de Deus, mas ao mesmo tempo querem ser filhos do diabo. Eles querem ser instrumento do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo querem ser instrumento do demônio. Eles querem desfrutar das bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo querem desfrutar das bênçãos de Satanás. Eles querem beber o cálice do Senhor e o cálice também dos demônios. Eles querem ser participantes da mesa do Senhor e querem participar também ao mesmo tempo da mesa de Satanás, da mesa que Satanás todos os dias oferece. Uma igreja, irmão, somos seres humanos, uma igreja que provoca a Deus, que provoca ciúmes ao Senhor, irmão.
E a pergunta do Espírito Santo é: será que nós somos mais fortes do que Deus? Será que nós somos mais fortes do que Ele? Será que nós somos mais fortes do que Deus? Será que eu sou? Será que você é mais forte do que o Senhor? Claro que não, irmãos. É impossível. Porém, os seres humanos estão provocando a ciúmes a Deus. Estão provocando a ira do Senhor. Estão provocando o juízo de Deus. Estão querendo ousadamente adiantar o juízo de Deus sobre a terra. E é por isso que Deus está acelerando o tempo, acelerando os processos, irmãos, e as profecias, aleluia, o apocalipse está chegando cada vez mais na frente das nossas narizes, irmãos. Não é por culpa do mundo, porque o mundo sempre foi mundo, né? A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. É isso que diz a palavra de Deus. Mas aqui a palavra do apóstolo Paulo, a palavra do Espírito Santo através de Paulo, é para a igreja. É para a igreja de Coríntios, que representa hoje em dia a igreja nestes últimos dias, a igreja contemporânea. Por que, irmão, eu falo isso? Porque diz que a maldade se multiplicará e que nos últimos tempos, por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se, aleluia, esfriará. E o amor se esfriou a um nível tão, irmão, o amor se esfriou a um nível tão que entrou aquela maldita idolatria, aquele maldito amor ao dinheiro, irmãos. Homens querendo ser santos e querendo ser sábios se tornam loucos ao mesmo tempo quando participam da mesa dos demônios, querendo ao mesmo tempo participar da mesa do Senhor. Homens que querem beber o cálice do Senhor e querem ao mesmo tempo beber o cálice dos demônios, irmãos. Homens que querem repreender demônios, mas ao mesmo tempo que estão provocando a ciúmes ao Senhor. É uma coisa totalmente paradóxica, uma coisa louca. Né? É a igreja que hoje em dia se acha com mais autoridade, se acha totalmente cheia do Espírito Santo, mas é a igreja que não suporta quando realmente o Espírito Santo está falando para ela. Né? Porque, irmãos, eu acho assim, quando Deus fala através do Espírito Santo, usando um profeta como Deus sempre usou. Porque imagine, irmão, Deus sempre vai usar, Deus sempre usou, desde o princípio, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus sempre usou um homem para se comunicar ou para levar a mensagem que está no seu coração, para manifestar aquilo que ele está vendo com seus olhos santos, para trazê-lo para a igreja principalmente, irmão. Sabe por que Deus sempre usa os homens? Sabe por que Deus sempre usa homens assim como eu, como você? Porque se ele descer na terra, a terra vai explodir. No dia que Deus colocar somente um pé da sua glória aqui no planeta Terra, a terra explode. Porque quando Deus se manifesta a sua glória, irmão, a glória mata. A glória mata, a glória é santa, 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 a glória é pura, perfeita, sublime, excelsa. A glória divina é celestial, irmão. Aleluia. Então a terra não vai suportar tamanha glória. E é por isso que Deus, ele para falar, para transmitir o seu coração, para liberar aquilo que ele está vendo, para confrontar a sua própria igreja, a sua própria amada noiva, ele fala através dos seus servos, os profetas, ele abre a voz profética, ele abre a boca dos profetas, ele abre a boca daqueles que buscam, daqueles que estão ali como instrumentos dele, para ele, e ele faz como ele quiser, irmãos. Assim você queira ou assim você não queira, assim você aceite ou assim você mesmo rejeite, Deus continua sendo Deus e Ele vai continuar usando. E se você e eu não falamos, se você e eu não confrontamos o que está errado dentro da igreja, as pedras vão falar, né? Contra quem nós vamos irmãos, eu quero que você seja sincero. Contra quem nós vamos falar quando a coisa está errada? Contra o mundo? O mundo já está errado. O mundo já está errado, irmão. Só que o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Cristo. E quem vai levar a Cristo? Quem vai levar Jesus para o mundo? Quem vai transmitir? É você, somos nós, ou deveríamos ser nós, igreja. Só que o mundo está vendo para nós
E o mundo se escandaliza pela nossa conduta. O mundo está escandalizado quando vê a igreja querendo imitar ele. O mundo se escandaliza quando vê a igreja, os cristãos evangélicos querendo imitar e fazendo do mesmo jeito que o mundo faz. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Né? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, irmão. É impossível, não pode. Jesus falou assim que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai adorar a um, exaltar a um, e você vai menosprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e o amor ao dinheiro, irmão. Isso é impossível. É impossível você servir a Deus e você adorar a Mamon no teu coração. Né? Só que Mamon hoje vem com um falso evangelho de reino. Esse é o nome, é a camuflagem que traz esse principado Mamon dentro do coração da igreja. Sabia disso? Mamon hoje ele está em forma de um evangelho falso de reino, de prosperidade, no coração de muita gente, de muitos líderes, da maior parte da igreja. Né? Porque se ele se mostra como Mamon, a igreja vai rejeitar, o homem não vai querer. Mas quando ele vem camuflado como Satanás é o pai da mentira, ele com essa sua natureza mentirosa e fingida, ele vem camuflado em forma de um falso reino de Deus e de prosperidade para a igreja. Só que, irmãos, você não vai entender isso se você não está no Espírito Santo. Você não vai entender isso porque você está querendo ser santo e você está querendo ser instrumento do demônio. Você está querendo ser aprovado por Deus e você está querendo também fazer as coisas que o mundo aprova e que Satanás aprova. Você está querendo provocar a Deus com as tuas atitudes. Você está querendo ser abençoado por Deus e ao mesmo tempo comendo e participando da mesa dos demônios. Né? São coisas que o mundo faz, irmão, naturalmente. E a igreja está querendo fazer do mesmo jeito que o mundo faz. Né? Aqui o apóstolo Paulo fala assim no versículo 20, mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios, meu irmão. Oh, Deus está falando hoje, irmãos. Deus está falando assim, você não quer aceitar essa palavra em nome de Jesus Cristo. Me faço responsável, eu, César Augusto Machado Figueira, como missionário e profeta do Senhor, eu, este pecador aqui falho diante de Deus. Amém, irmãos? Eu reconheço daquilo que eu estou falando e aceito e assino embaixo em nome de Jesus Cristo, irmão. As coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. É isso que você está vendo. É isso que o Espírito Santo está lamentando. Que a igreja está querendo ser igreja e ao mesmo tempo está querendo ser amigo do mundo. A igreja está querendo ser amigo de Deus, está querendo ser amigo dos demônios. A igreja está querendo fazer amizade com o Espírito Santo e ao mesmo tempo está querendo fazer amizade com os demônios. Não pode, irmão, não tem lógica, não tem amizade, não tem aliança, não tem laço, não tem. É um jugo desigual. É um jugo desigual e a igreja está querendo viver um evangelho em jugo desigual com o mundo, com a incredulidade do mundo. E não há aliança, não há aliança. E Deus nos manda, Deus nos ordena, não vos unais em jugo desigual com o incrédulo. Não se una, não faça aliança. União é aliança, não faça aliança com o incrédulo, irmão. Com o sistema, com demônios, com espíritos enganadores, com a idolatria. E eu falei da idolatria do amor ao dinheiro porque é a mais visível e a mais pesada que está arrastando a muita gente hoje. Mas existe muita idolatria dentro da igreja. Homens adorando homens. Homens botando a sua confiança, a sua fé mais em homens do que em Deus. E a Bíblia diz que maldito todo aquele homem que coloca a sua fé em outro homem, irmão. Maldito. Né? Ontem eu falei assim, postos os olhos em Jesus. É a palavra que Deus fala na Bíblia.
Está escrito na palavra de Deus: postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só que o homem hoje, ele quer colocar os seus olhos em Jesus e ao mesmo tempo quer colocar os seus olhos no sistema, no mundo. Hoje em dia os homens querem, aleluia, fazer aliança com Deus e também querem fazer aliança com os demônios. Hoje a igreja quer beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios ao mesmo tempo. Hoje as pessoas querem participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Né? Hoje as pessoas estão provocando, a igreja está provocando a ciúmes a Deus, irmãos, porque acham que são mais fortes do que Deus, acham que Deus não vai fazer justiça, irmão. Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer juízo, Deus vai fazer, e a minha oração, irmão, é que Deus faça. Se Deus quiser ter misericórdia, amém, glória a Deus, porque Deus é Deus, Deus é misericordioso de princípio a fim. E isso é a palavra de Deus, que a misericórdia de Deus supera o juízo. Porém, irmãos, Deus está sendo provocado. Deus está sendo provocado pela sua própria igreja. Deus está sendo provocado a ciúmes. A igreja, o povo de Deus está provocando, o coração de Deus está provocando a igreja está provocando a que Deus faça juízo. Porque as pessoas, aleluia, estão querendo provocar a Deus, irmão. Mais uma vez, boa tarde, meu irmão Sandro. A paz do Senhor, glória a Deus. Você é um amigo fiel, sempre aí em contato com a gente, glória a Deus, né? Hoje aqui está frio, está chovendo desde a madrugada, ainda não parou. Glória a Deus, né? Porque é um clima bom. Mas, irmãos, hoje o Espírito Santo continua falando para a igreja, irmão Sandro. Uma palavra muito forte, uma palavra que realmente é pesada. Se você quiser, busque na sua Bíblia, em 1 Carta aos Coríntios. Eu não estou inventando nada, estou falando o que Deus está falando na sua palavra, aqui na Bíblia, em nome de Jesus, né? Irmãos, vemos hoje uma igreja, irmão, que está provocando a Deus, está provocando a ciúmes, provocando a Deus para que Deus manifeste juízo, justiça, manifeste e traga sobre a terra destruição. Porque Deus é um Deus ciumento e Ele não compartilha, aleluia, a sua glória com ninguém. Deus não compartilha, Deus não divide a sua glória com ninguém. Só que hoje em dia a igreja está, não sei como, é uma coisa toda louca, a igreja está bebendo o cálice do Senhor e ao mesmo tempo o cálice dos demônios. E disse aqui o apóstolo Paulo, né, que não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque estão provocando a Deus, estão provocando a ciúmes. Está provocando a ciúmes, que será que somos mais fortes do que o Senhor? Mas Deus nos fala aqui através do apóstolo Paulo: todas essas coisas, igreja, é para mim e para você. Todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Deus te deixa fazer de tudo. Deus me deixa fazer de tudo. Deus dá liberdade para isso. Porém, irmão, nós que temos o Espírito Santo, que temos uma cabeça racional, que pensamos, que temos liberdade para usar a razão, e mais com o Espírito Santo ainda, irmãos, pense e analise e veja bem as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas convêm. Nem todo edifica. Nem todo vai levar vida eterna, nem todo vai liberar salvação, nem todo vai trazer prosperidade, nem todo vai trazer liberação, nem tudo vai manifestar o Evangelho Santo. Nem tudo vai manifestar o reino de Deus aqui na terra, nem tudo vai edificar a igreja. Mas você pode fazer de tudo. Você pode imitar o mundo, você pode pegar emprestado a mentalidade, a inteligência, a sabedoria do mundo, a tecnologia do mundo, você pode pegar emprestado tudo. Mas será que tudo que você está pegando do mundo emprestado e imitando, será que todo edifica? Não, meu irmão, nem todo edifica, nem todo tem proveito, nem todo é proveitoso. Porque você está entrando num patamar de estar participando da mesa do Senhor e ao mesmo tempo participando da mesa dos demônios. Hoje em dia, irmão, hoje em dia muita coisa está sendo dedicada, muita coisa é consagrado, é dedicado, né, a deidades, a demônios, a espíritos imundos, com tal de achar, de buscar um sucesso, reconhecimento, riquezas, fama. E tudo isso, a maioria de nós deveríamos de saber.
Só que a igreja está assim, eu não quero nem saber disso. Eu só quero ser próspero, eu só quero ser abençoado, eu só quero que as portas se abram, eu só quero chegar lá. Querem participar da mesa de Deus, das bênçãos, usufruir da glória de Deus, e ao mesmo tempo querem participar da mesa dos demônios. E não pode ser, irmão. É impossível. Você pode fazer tudo, mas nem todo edifica a igreja. Nem tudo vai levar edificação para a igreja, nem tudo vai levar salvação, nem tudo vem de Deus, nem tudo foi aprovado por Deus, nem tudo, mesmo que você diga no nome do Senhor Jesus, nem tudo foi aprovado, nem todo Deus deu uma ordem, nem todo Deus deu uma autorização celestial, nem tudo foi aprovado pelo céu. Está entendendo, irmão? Por mais que você diga que é para o reino de Deus, é a prosperidade que vem de Deus, irmão, muitas vezes é você que está falando isso da sua boca para enganar, para manipular, para fazer ver que é de Deus, para que a igreja acredite e aceite que é de Deus. Muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. E muitas vezes quem se enriquece, quem tem o proveito é você, não é nem a igreja. Mas Deus diz assim, ninguém busque proveito para si próprio, né? As pessoas estão fazendo tudo isso para buscar o proveito para si próprio, né? Antes, mas cada homem a riqueza de outro. Mas a terra pertence ao Senhor, irmão. E Deus está sabendo de tudo. Deus conhece, irmão. Deus conhece a intenção do meu e do teu coração. Deus conhece a intenção do meu coração ao estar pregando e falando esta palavra. Deus conhece o meu coração perfeitamente. Deus conhece. Né? Se eu estou sendo enganado, que Deus tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus Cristo. Mas o que eu não quero, o desejo do meu coração, eu quero manifestar publicamente, o desejo do meu coração é que a igreja chegue de ser enganada. E de que aquele que está enganando chegue, pare de enganar a igreja. Busquem direção do Espírito Santo. Busquem direcionamento do Espírito de Deus. Busquem serem guiados de verdade em Espírito Santo e em verdade serem guiados por Deus para edificar a igreja, para que a igreja passe de ser uma igreja carnal e mundana a uma igreja santa, sem mácula, sem rugas, diante de Deus, principalmente diante de Deus. Porque não porque uma igreja física, local, estrutural, se veja totalmente bonita, grande, santa, não quer dizer que está aprovada e que está totalmente segundo o padrão de Deus. Porque Deus vem buscar uma igreja santa. Deus vem buscar uma igreja santa, pura, sem manchas, sem máculas, né? Uma igreja pura, santa, rejuvenescida, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que é com mentalidade de filhos. Identidade e mentalidade de filhos. Filho de Deus, mentalidade de reino. Romanos 8,14 novamente para vocês. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são esses, os filhos de Deus. Deus não vem buscar uma igreja, Deus vem buscar os seus filhos. Deus não vem buscar a igreja, Deus vem buscar os seus filhos. Aqueles que são guiados, aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? Os outros, estão em Mateus capítulo 7. Aqueles que fazem milagres, fazem proezas, se levantam, ressuscitam mortos, profetizam, expulsam demônios, tudo isso. Muitos estão nesse patamar ainda, que Jesus vai falar para eles cara a cara, por única e por última vez, lá no céu. Lá no trono do juízo. Jesus vai falar, eu não te conheço. Quem és tu? Eu não te conheço. Afastai-vos de mim, fazedores de iniquidade. São aquelas pessoas, são aqueles crentes que estão participando da mesa do Senhor e ao mesmo tempo estão participando da mesa dos demônios. Né? Está entendendo, irmão? Pessoas que querem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios ao mesmo tempo. E não pode ser assim, irmãos. Irmãos, Deus é tão perfeito, irmãos, que essa palavra quase ninguém prega, porque, irmãos, não querem pregar isso. Porque o evangelho, as mensagens, as pregações de hoje é para ganhar seguidores. É para ganhar curtidas.
A mensagem, a pregação de hoje é para ganhar seguidores, para ganhar adeptos. Eu não busco adeptos, eu não busco seguidores. Eu busco agradar a Cristo. Eu busco seguir a Cristo. Eu busco continuar. Eu quero seguir, ser adepto a Cristo, a Jesus e a mensagem dele. Assim eu ando sozinho. Assim as pessoas se afastem de mim. Assim as pessoas me rejeitem. Assim as pessoas me fechem as portas. Assim as pessoas não gostem de mim, irmãos. Eu não quero ser aquele que participa da mesa de Deus e ao mesmo tempo da mesa dos demônios. Eu não quero. Não quero. Porque quem faça isso, ele quer agradar a todo mundo. Quem quer participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios, ele quer agradar a todo mundo. Ele não se importa com ele mesmo nem com Deus. Ele quer agradar a todo mundo. Ele quer pregar, falar mensagem para ganhar seguidores, para encaixar-se, né, naquele sistema corrompido e idolátrico de hoje. Mas aquele crente, aquele filho de Deus, aquele irmão que quer agradar a Deus, irmãos, e que é pregador, ele vai querer pregar aquilo que vem do coração de Deus, ele vai querer falar a palavra clara de Deus sem esconder nada. Assim a igreja se ofenda, assim a igreja, irmãos, se machuque, porém a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus para edificar a igreja, para destruir todo argumento que está no coração da igreja, todo argumento que tem se levantado no meio da igreja, todo argumento de homens. Quando falo argumento, falo de ideologias, teologias, ensinamento, doutrinas de homens que através dos anos, não é uma coisa de agora, que através dos anos tem se enraizado nas igrejas como que fosse algo de Deus. Né? E por isso que é muito difícil hoje tirar essas escamas antigas da igreja. Mas nós temos que continuar agradando a Deus. Nós precisamos, irmãos, agradar a Deus como fizeram os apóstolos, os primeiros apóstolos. Julguem você mesmo, julguem vocês mesmos. A quem é melhor obedecer? A Deus ou aos homens? A quem é melhor agradar? A Deus ou aos homens? Julguem vocês mesmos. Né? Claro que vai ser a Deus, irmão. Só que hoje em dia, as pessoas querem agradar a Deus e querem agradar aos homens ao mesmo tempo. Hoje em dia, as pessoas querem agradar, aleluia, a Deus e querem agradar ao sistema. Querem serem pessoas santas, mas querem ser pessoas também que participam da mesa dos demônios. Que são pessoas que querem viver na luz e são pessoas que vivem em trevas ao mesmo tempo. São pessoas que querem encher o seu coração da palavra de Deus, da palavra de luz, e querem encher o seu coração, e tem seus corações trevas também. São pessoas que têm um coração dividido. E não existe uma meia verdade. Não existe uma verdade pela metade. Verdade pela metade é mentira, irmãos. Verdade pela metade é uma mentira. Ou você é 100% verdadeiro e prega uma palavra totalmente de verdade, assim você não ganha seguidores. Assim as pessoas que te seguem se afastem de ti, como fizeram com Jesus. Siga em frente. Agrade ao Senhor. É melhor agradar ao Senhor. É melhor obedecer a Deus, irmãos. É melhor. Que vão te matar, vão te condenar, vão te apedrejar, é bíblico. Sempre quando você quer obedecer e agradar somente a Deus. Sempre quando você quer agradar e obedecer somente a Deus. Mas quando você tem um chamado, se foi Deus que te chamou de fato, de verdade, você vai ter que entender isso. Né? Que o risco que nós corremos é que muitas vezes vamos andar sozinhos. Não vamos ter muitas pessoas do nosso lado, são poucas essas pessoas. Rara vez, né? Muitas vezes vai ser nossas esposas, os nossos filhos, e às vezes até nossas esposas e nossos filhos, né, não vão entender, porque o chamado que Deus faz sobre uma pessoa é com aquela pessoa. O mistério que Deus tem comigo é comigo. E você não tente agradar a todo mundo. Não tente, irmão. Né? E eu vou te lembrar novamente.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Irmãos, eu lido todos os dias com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de gente, diferentes tipos de seres humanos, cristãos e não cristãos, mundanos e muito mundanos mesmo. Mas eu não me deixarei contaminar deles. Eu não me deixo contaminar deles, irmão. Eu posso até rir com eles. Mas eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Deus, irmão. Né? E eu sei o que eu acredito, eu sei quem foi que me chamou. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei e conheço esta palavra de Deus. Né? Que chegará um tempo que por obedecer a Deus, muitos deles vão se afastar. Vão ter nojo de mim. Vão ter nojo de mim. Quizás alguns já têm nojo de mim. Mas a mim não importa, irmão. Eu preciso agradar a Deus. Porque é necessário continuar em obediência, irmão. Por isso que o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, o nome se chama Glória. Glória, reino, obediência e missões. Glória, glória, reino, obediência e missões. É por isso que eu preciso obedecer a Deus. É vital, é urgente, mais hoje do que nunca. É vital obedecer ao Senhor, irmão. É fácil, nunca vai ser fácil. Nunca, irmão, mas eu não posso beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eu não posso ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu não posso. Eu tenho que hoje entender, irmão, que eu tenho que ser de Deus, ou sou de Deus, ou sou de Deus. Ou se você decidiu ser dos demônios, ser do mundo, ser do sistema, ser corrompido, decida logo, irmão. Mas não ande enganando as pessoas. Não engane mais a igreja. Não seja falso, não seja mentiroso, irmão. Decida logo. Porque você não pode. Quando a palavra diz que não pode, não tem poder, não existe esse poder se misturar, não existe. Deus não comparte a glória dele com isso. Deus não concorda com isso. Você está provocando a Deus. Você está abrindo porta para que Deus manifeste, desate juízo, desate justiça, desate, irmão, a sua ira. O que eu posso clamar a Deus é por misericórdia pelos pequenininhos que têm sido enganados, que têm sido manipulados, usando ainda o nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Porque isso é uma coisa que eu peço para Deus. Deus tenha misericórdia até de mim, para que eu também não me deixe enganar ou manipular. E que eu também não venha enganar, manipular, que Ele venha guiar o meu coração pelo Espírito Santo, para agradar somente a Ele, para obedecer somente a Ele, em nome de Jesus. Assim me rejeitem, assim tenha nojo de mim, assim tenha raiva ou ira de mim, assim me fechem as portas, assim perca amigos, assim ganhe inimizade dos homens. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Amém, irmão? Então, irmãos, quero culminar essa palavra hoje com o primeiro versículo de hoje. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Fuja da idolatria. Fuja do amor ao dinheiro. Fuja. E se você tem sido enganado e está enganando outras pessoas, confessa o teu pecado. Reconheça que você tem enganado. Faça isso e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. E se você realmente entende que você é um chamado por Deus e tem se deixado seduzir pela idolatria, pelo amor ao dinheiro, por buscar curtida, por buscar seguidores, peça perdão para Deus. Se arrependa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém? E que Deus nos acompanhe nessa jornada. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E que faça como o rei Davi orou. Né? Senhor, uma coisa eu te peço e também essa busca é que eu esteja todos os dias na tua presença. Não afaste de mim o teu Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, bom sábado, bom final de semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.